Olá pessoas, beleza? Maravilha. Bom, esse vídeo aqui é um papo franco, sincero, honesto, né? Com as pessoas que me acompanham no canal e que muitas vezes perguntam entre si e me perguntam também, porra, por que é que Carlinhos começou a fazer cursos e começou a vender cursos? E aí a resposta é a seguinte: quando a gente está ligado à música, a gente nem sempre tem uma estabilidade financeira com relação aos nossos trabalhos, tá? É papo mesmo para que você que está estudando música, que está querendo ser músico, você pense também sobre isso, tá? Então, o que acontece é o seguinte: é difícil você ser músico e você ter um emprego formal, tá? Muitas vezes você acaba numa universidade ensinando música. Essa é a forma, assim, digamos assim, que muitas das pessoas encontram, mas que nem todo mundo tem acesso, porque as universidades cada vez mais exigem mestrado, doutorado, esse tipo de qualificação, e que torna isso um pouco mais fechado, né? Vai ficando cada vez mais fechado. Enquanto que muitas vezes você vê pessoas que até não tocam muito bem, que não cantam muito bem, mas que entram logo por essa linha de qualificação e que conseguem ir depois ensinar, o que eu particularmente acho péssimo. Mas isso é o sistema, né? Então, assim, uma pessoa mas existem excelentes professores. Eu na universidade tive de tudo, excelentes professores, professores mais ou menos, não tão dedicados, professores ruins, enfim, isso acontece em todo lugar. Aí o que acontece? Eu tive uma experiência, né, de ensino na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, que foi a universidade que me graduou, onde eu queria ter aquela experiência, eu queria fazer aquilo para falar, porra, eu me formei aqui, eu quero ajudar a melhorar essa escola e eu vou trabalhar nessa escola. E eu tive essa experiência como professor substituto, que é uma experiência que leva 2 anos, tá? Pelo sistema também, você ensina 2 anos, você é contratado por 2 anos, e depois, para que você não crie vínculo empregatício com a instituição, você precisa obrigatoriamente se afastar 2 anos. Esse papo é um pouco sobre a minha história e sobre por que eu vim trabalhar com essa história de fazer os cursos aqui pela internet, tá? Então, se você não está afim disso aí, também está tudo certo. Aí o que aconteceu? Eu ensinei lá por 2 anos e depois, quando terminou esse contrato de 2 anos, aí eu sabia que eu não ia ter que fazer, né, que eu não ia poder fazer aquilo por mais 2 anos. A remuneração era interessante, mas a carga de trabalho era altíssima, altíssima. A ponto assim de professores que são efetivos da instituição ensinarem uma disciplina, ensinarem duas disciplinas, mais de uma turma, né? Na, da mesma disciplina, e eu que estava lá como professor substituto, ensinar 5 disciplinas diferentes, né? Chegou ao ponto de eu ensinar 5 disciplinas diferentes e fazer para cada disciplina dessa apenas uma turma, o que é aqui para nós, uma sacanagem, porque eu sou um bom professor, então eu faço um plano de aula, eu faço, né, para cada aula eu tento levar avaliação, eu tento levar material bom, eu tento fazer as coisas todas. Então, se pô, você pelo menos me dá 2 turmas de uma disciplina, você já alivia um pouco para o meu lado. Mas não, você me dá 5 disciplinas diferentes para eu estudar. Você quer que eu faça 5 planos de aula, né? 5 avaliações, 5 correções de avaliações e tudo 5 vezes para aplicar em uma turma de cada uma.
é forte, é puxado. Quando terminou meu contrato de 2 anos, eu falei, beleza, cumpri minha meta, eu não quero isso aqui para o resto de minha vida. Isso é fato. Isso é fato, tá? E vários alunos que foram meus alunos, né? Vários ex-alunos que hoje até me acompanham aqui nos tutoriais, me perguntam, Carlinhos, você não vai voltar para a UFBA? E a resposta é não. Desculpa, não gostei assim do modelo do ensino. Não é porque era uma carga alta de trabalho, tá? Porque isso realmente não me assusta. Eu trabalho muito, mas era porque, principalmente, naqueles 2 anos que eu fiquei lá, eu precisei abrir mão um pouco dos meus arranjos, dos meus corais. Assim, eu não podia fazer tanto apresentação dos meus corais, eu não podia criar tanto arranjo para os meus corais. E o que me incomodou foi justamente isso, porque eu escolhi ser músico. Eu gosto de ser músico, eu gosto de tocar, eu gosto de fazer arranjo, eu gosto de pensar sobre o que eu estou tocando, eu gosto de melhorar. E aqueles 2 anos na universidade, por conta dessa carga excessiva de trabalho dentro da sala de aula e também fora para poder preparar todo esse material, eu acabei ficando sem tempo para os corais. E aí, em termos práticos, quando terminou esse contrato da UFBA, que você vai obrigatoriamente ter que ficar 2 anos afastado, aí eu pensei, bom, agora então tá na hora de eu escolher o que é que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? Quando terminei esse contrato com a UFBA, eu estava em 2010, né? Eu trabalhei na UFBA em 2009 e 2010, final de 2010, terminou o contrato. Eu falei, tá, e agora o que é que eu vou fazer? Aí uma coisa estava certa, eu ia mergulhar a fundo nos corais. E aí eu começo a avaliar o que é que eu preciso fazer para melhorar enquanto maestro dos corais, enquanto líder dos meus grupos. E aí uma coisa logo que me vem fala assim, você precisa melhorar o seu piano. Curiosamente, olha como as coisas são curiosas, no mínimo curiosas. Curiosamente, naquele ano surge para mim a possibilidade de, no Natal, trabalhar num projeto da Coca-Cola chamado Casa do Papai Noel, que estava acontecendo aqui em Salvador. E aí eles estavam dispostos a pagar um cachê, né, por alguns corais e que fizessem performances repetidas lá em determinados horários e tudo mais. Aí eu lembro que eu levei uma proposta que eles gostaram e, em paralelo a isso, uma pessoa do grupo me chama, uma pessoa do meu coral, Dr. Hildo, me chama assim, Carlinhos, você não quer comprar um piano, não? Eu falo, porra, doutor Hildo, querer eu até quero, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, não, porque, veja só, é uma colega minha de trabalho, doutor Hildo é médico, né, e ele trabalha no CREMEB. Aí ele falou, ó, é porque uma colega minha de trabalho tá num processo de divórcio, certo? E quem toca o piano, né, quem tocava o piano na casa dela era o marido dela. E eles estão nesse processo de divórcio, ela não tem boas lembranças assim com o piano e tá querendo se desfazer do piano. Então, como ela lembrou que eu canto no coral, ela perguntou para mim, para ver se eu, né, conversando contigo, para ver se você tem interesse e tudo mais. Eu falei, repeti a ele, eu falei, doutor Hildo, eu tenho interesse total, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, mas ela, se eu conversar com ela, ela até divide isso em várias vezes aí. Você quer que eu converse? Eu falei, converse. Aí ela queria R$ 4.000 no piano e ele conversou com ela e a gente combinou então que eu poderia ficar com o piano por 10 parcelas de R$ 400.
Eu falei, bom, 10 parcelas de R$ 400 eu consigo. Então, para eu ter um piano em casa e eu estava precisando melhorar no piano, justo. Aí fechei o negócio, né? Assim, na palavra, e aí doutor Hildo também, todo mês, né? Eu conversei com a moça, e aí todo mês eu ia lá e fazia uma transferência para ela. Com a história da casa do Papai Noel, que apareceu, né, a possibilidade desse cachê, aí as pessoas dos meus grupos começaram a fazer, não, Carlinhos, a gente vai fazer, a gente tem que fazer, a gente quer que você tenha esse piano, porque a gente realmente vai trabalhar para isso, vai fazer isso acontecer. E rolou, tá? E foi massa. Então, a partir dali eu comecei a ver que realmente esse caminho do coral era o que eu tinha que fazer para dali para frente, tá? Por quê? Porque você está cercado de pessoas, tá? E é justamente isso, na hora que você está levando uma boa energia para as pessoas, elas também se sentem bem em trazer isso de volta para a gente. Totalmente diferente do ambiente onde eu estava saindo, né? De onde eu estava saindo, que era um ambiente de professor universitário, aquela coisa toda em que tem algumas coisinhas de panelinha, uns negócios meio de máfia, que eu não me encaixo com isso e não tava afim disso. Aí eu falei, então eu vou mesmo me jogar para os corais. Porque nos corais eu ensino, eu arranjo, eu toco, eu me apresento, eu ensaio. Então eu sou, além de músico, além de arranjador, além de produtor, eu também sou professor. Ótimo, perfeito, perfeito, perfeito. Só que tudo na vida tem prós e contras. Tudo, tudo, absolutamente tudo. E o que aconteceu foi o seguinte: eu falei, bom, então meu foco agora é conseguir mais corais. Por quê? Porque eu sou profissional autônomo e eu preciso ter mais corais, já que eu não tenho um vínculo de emprego, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu não tenho nada disso. Eu preciso trabalhar muito. Beleza. No final de 2010, quem acompanha, né, quem me acompanha aqui nos tutoriais sabe também que foi o ano que eu comecei a produzir os meus vídeos, né? Porque foi que eu falei, bom, eu quero de fato continuar ajudando as pessoas e eu vou produzir, né? Eu estava com tanto material, tinha feito 5 disciplinas, tanto plano de aula, tanto conteúdo, tinha aprendido muito. Eu falei, eu vou começar a levar essa experiência para as pessoas, né, através do YouTube. E isso tem 10 anos, você imagine aí, 10 anos atrás. Beleza, aí comecei a fazer meus vídeos e comecei a procurar novos corais. Aí fui conseguindo coral, né? Fui melhorando meu piano, fui melhorando meus arranjos. Isso é um processo, isso leva tempo, isso requer dedicação. E as coisas foram melhorando. Então eu fiquei com 3 corais, aí depois com 4 corais, aí depois com 5 corais, aí depois com 6 corais. E as coisas vão andando nesse sentido. Aí uma coisa começou a me incomodar. Minha esposa, ela saía de casa para trabalhar extremamente cedo, né? Ela anda de ônibus até hoje, ela não curte dirigir, não gosta dessas coisas, então às vezes a gente pode sair junto, a gente sai junto, mas ela prefere sair de ônibus, às vezes quando ia trabalhar e tudo mais. E aí ela estava saindo de casa para trabalhar praticamente 7 horas da manhã e voltava para casa 7 horas da noite. E nosso filho estava aqui, né, praticamente solto, ou com babá, ou uma coisa assim. Repara, eu já falei, esse vídeo eu só vou conversar aqui, só vou contar um pouco mais da minha história e falar como é que eu cheguei a esse modelo de vender curso, tá? Então presta atenção. Aí o que acontece? Val fazia tudo isso para ganhar no final do mês R$ 1.800. Ou seja, passava a semana inteira fora de casa para não ver o filho, para só chegar de noite, o filho
praticamente ficar acordado, forçar a ficar acordado até meia-noite. Isso uma criança que na época tinha 7, 8, 9 anos de idade, para poder ficar com a mãe um pouco mais tempo, né? Porque, em termos práticos, das 7 da manhã às 7 da noite, ela estava fora, às vezes ainda chegava mais tarde. Aí eu falei, Val, esse seu trabalho aí, ele não tá muito interessante não, velho, porque você tá se acabando de trabalhar, entendeu? Passa a semana inteira fora e a remuneração dele é muito baixa, não tem muito sentido. Val é uma das pessoas mais sérias que eu conheço assim. Ela é administradora, a formação dela é administradora e uma pessoa assim extremamente séria. Aí eu falei, bom, então, sim. Aí ela falou, sim, mas eu preciso trabalhar. Aí eu falei, bom, então por que você não vem trabalhar comigo? Simples assim. Você me ajuda, a gente já vive junto há muito tempo, você me ajuda a eu conseguir novos grupos e você também vai cantar neles e tudo mais, e aí a gente passa a ter uma renda a mais, porque em termos práticos o que estava acontecendo era esse R$ 1.800 que ela trabalhava a semana inteira para poder ganhar e trabalhava o dia inteiro, eu conseguia na época com um coral, trabalhando 2 horas por semana, certo? E fazendo eventualmente apresentações e eventualmente alguns ensaios extras. Então não fazia sentido aquilo. Aí então a gente fechou, né? Ela falou: não, então tá tudo certo. Eu vou pedir demissão e aí a gente começa a andar nesse sentido. E aí de 6 corais vieram 7 corais, depois 8 corais, depois 9 corais, depois 10 corais. E aí a coisa fica assim, nesse limite assim. Tem horas que tem 10, tem horas que tem 8, tem horas que tem 9, tem horas que tem 6, tem horas que tem 5, tem horas que vai flutuando, porque não é uma coisa fixa. Tem horas que o coral acaba, tem horas que o coral começa, e as coisas vão andando, vão nesse sentido. Beleza, mas eu continuo sem, até hoje, eu continuo sem um emprego fixo, sem uma estabilidade, digamos assim, em relação a emprego, sem férias, sem 13º, sem nada. E como eu disse, tudo isso tem prós e contras. Aí conversando com um amigo, ele me falou assim uma vez, ele é coach, né? Ele lida com essa coisa de carreira das pessoas, ele hoje mora na Austrália. E ele falou assim, Carlinhos, o que você desenvolve aí nos tutoriais é excelente. Eu mesmo sou um seguidor do seu canal e eu adoro, né? Tudo que você faz é muito bom, tudo que você faz é muito construtivo, mas se você conseguir transformar isso que você está fazendo em produto, vai ser legal para você. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, bom, o que acontece é o seguinte, você hoje é um prestador de serviço, né? Você vai para o seu coral, você trabalha, as pessoas lhe remuneram ou as empresas lhe remuneram e aí tá tudo certo com isso, não há problema algum em ser prestador de serviço. Mas o que acontece é o seguinte, quando você, em janeiro e fevereiro, que não está regendo o coral, não está atuando no coral, você é remunerado por isso? Eu falo, não. Ele falou, então isso é um problema, porque aí você pode chegar à conclusão de que você, enquanto prestador de serviço, você precisa estar presente no lugar, você precisa estar trabalhando ali naquele lugar para você ser remunerado. Se você não está no lugar, você não é remunerado. Atenção músicos, atenção estudantes de música. Como eu falei, isso na maioria das vezes para o músico é o que acontece, tá? O músico tá ali tocando, ele ganha. Ele não tá ali tocando, ele não ganha. Pô, Carlinhos, mas eu tenho energia e eu gosto de tocar e eu vou e eu toco toda noite, eu perco a noite e eu durmo de dia e pra mim tá tudo certo. Beleza, cara, enquanto você tem 20 anos, beleza, 25 anos, beleza, 30 anos, até vai, 35 você já começa, depois de 15 anos aí dessa rotina, você fala, porra. E aí,
e quando chega a 40, que o corpo também já não ajuda muito. E aí e só vai piorando, né? Porque a idade a gente sabe que ela vai trazendo um pouco mais de dificuldade para a gente no que diz respeito a carregar equipamento, a, né, perder noite, esse tipo de coisa. Mas uma coisa me chamou muita atenção e foi agora em 2020, que foi a quarentena. Do dia para a noite, simplesmente, todos esses músicos que viviam trabalhando, né, tocando, se apresentando, indo para os seus shows, indo para os seus bares para poder trabalhar, do dia para a noite eles não puderam mais fazer isso. E aí? E agora? E isso é um problema sério, porque além dos músicos tem os técnicos, tem os holds, tem muita gente envolvida e que está realmente passando por momentos bem difíceis e que não sabe, em termos práticos, não sabe quando vai voltar a trabalhar de forma real, né? Como trabalhava antes, que já era um trabalho difícil. Imagine agora, do dia para a noite você não tem trabalho. Tá, Carlinhos, mas e a história dos cursos? Volta aí para aquela ideia do transformar em produto. Eu falei, sim, Marcos, mas como é que é essa história do transformar em produto? Qual é a vantagem disso? Aí ele falou, cara, a questão do produto é a seguinte: você não precisa estar no lugar necessariamente para você poder ser remunerado por isso. Porque a partir do momento que você cria um produto e que ele é um bom produto, você pode estar, né, ensaiando o seu coral e o seu produto vai estar vendendo. Você pode estar de férias e o seu produto vai estar vendendo. Você pode estar em casa, dormindo, e o seu produto pode estar vendendo. De fato, isso é uma constatação interessante. Aí ele sugeriu, falou, porra, então o que é que eu sugiro para você? Todo esse material que você faz nos tutoriais, que você faz gratuitamente, faz brilhantemente, comece a pensar isso numa possibilidade de você transformar isso em educação à distância de música para que você possa vender essa experiência para algumas pessoas. Massa, vou pensar. E aí, claro que isso já era 2015, 2016. E aí as coisas vão andando. Em 2018, uma pessoa que já cantava comigo, mas era assim, do grupo do maestro Cícero, né, que é a Ana Cláudia. Essa pessoa me procura e fala assim, Carlinhos, eu tô desenvolvendo o meu conhecimento assim de marketing digital, tudo mais, e eu queria ver se você tem interesse em formar uma parceria comigo, no sentido da gente criar cursos e transformar, né? Eu entro com essa parte do conhecimento de vendas e de marketing e de como lançar produtos, essas coisas, enquanto você entra com a parte da técnica da música, pra gente ensinar. Legal, porra, Ana, eu tenho interesse. Beleza. 2 meses depois, a gente descobre que minha filha estava com umas células estranhas na cabeça, no cérebro, e que ia precisar fazer uma cirurgia, certo? Fez a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Ela está aqui hoje com a gente, está recuperada. Então, mas é um baque, tá? Você está numa situação onde você está planejando uma coisa e de repente você se vê caminhando para uma outra coisa que a vida lhe impõe. Muito parecido assim com essa história da quarentena. Quer dizer, você está trabalhando, você está indo num caminho e aí de repente vem uma situação da vida e pá. Então aí, ali naquele momento eu falei, ó, Ana, agora eu não tenho a menor condição e tudo mais. Ela fez a cirurgia, as coisas andaram e tudo mais, o encaminhamento foi bom.
O vídeo tá ficando longo já, mas eu gosto de falar, vocês sabem já. Se não quiser assistir também, tá tudo certo. Vai ter vídeo de conteúdo mais tarde. Aí o que acontece? Em 2019, a Ana Cláudia, né, a gente começa a conversar novamente, a gente fala, tá bom, vamos começar a fazer. Tá, mas qual vai ser o curso, como é que vai ser? Eu falei, tá, deixa eu começar a pensar. E aí foi que eu comecei a pensar no curso de intervalos, porque o curso de intervalos, na minha cabeça, os intervalos eles são assim a coisa mais específica que um músico pode perceber, tanto visualmente quanto auditivamente, e que em termos práticos, se a pessoa ouve bem, ela vai ser um bom músico. Simples assim. Aí eu falei, ai Ana, é um curso de intervalos. Aí ela falou, porra, intervalos, Carlinhos, esse negócio não. Esse nome não vende. As pessoas nem sabem o que é intervalo. As pessoas sabem o que é harmonia, o que é partitura. Isso elas sabem, mas intervalo elas não sabem. Falei, sim, Ana, mas tem que ser intervalo. Porque é intervalo que as pessoas vão começar a trabalhar a percepção e tudo mais. Beleza, então vamos fazer um curso de intervalo. Aí fizemos um curso de intervalo. O curso de intervalo está aí, está andando. É claro que um curso de intervalo propriamente dito, né, se você vai falar apenas sobre o intervalo, as pessoas vão ouvir aquele intervalo, mas está. E aí, o que é que se faz com esse intervalo? E aí as pessoas do curso de intervalo, que se matricularam na primeira turma, começaram a perguntar sobre harmonia. Legal, porque o curso, né, você só entende de harmonia se você entende de intervalo. Se você sabe o som de um acorde maior, você tem que saber que para fazer um acorde maior, você tem aqui, ó, uma terça maior e uma terça menor. Então, terça maior, quinta justa. Quer dizer, não é que você tem que saber. Se você souber, é melhor. Isso lhe dá a tal da autonomia que eu defendo tanto. Mas você pode não saber, simplesmente você chega no seu teclado e pum, bate um Lá maior como esse que eu bati aqui agora e tá tudo certo. Aí a gente começou a falar sobre harmonia. Então a experiência tem sido fantástica, porque da mesma forma que eu me envolvo, né, com os meus arranjos, com os meus corais, como eu me envolvi com a UFBA lá atrás para fazer a melhor aula, né, para levar a melhor experiência para os meus alunos, claro que aqui nos cursos eu também estou fazendo a mesma coisa. Então eu estou buscando ferramentas, criar ferramentas, fazer com que as pessoas realmente entendam cada vez mais. Aí depois do curso de intervalos, teve o curso de teoria, que eu comecei a ver também que as pessoas, muito embora elas tenham um pouco da teoria, eu conheço uma clave, eu conheço uma semibreve, eu sei o que é uma mínima, conheço mais ou menos fórmula de compasso. As pessoas conhecem um pouco, mas as pessoas têm dificuldade de colocar isso em prática. Na realidade é isso, né? Tem muita gente que, quando você coloca uma partitura na frente, ela até consegue ler, seja tocando, seja cantando, mas não tem uma fluência naquela leitura, né? Então o curso de teoria ele veio para tentar deixar essa coisa um pouco mais natural, né? A mesma forma como a gente lê isso aqui, não pare de ouvir nem pare de pensar, tutoriais em música, Maestro Carlos Veiga Filho, tarará, tá? Então, para deixar essa leitura mais natural. E recentemente eu fiz agora um curso sobre o Finale, né? Que é o software que eu uso diariamente. O Finale é realmente o software que todo dia. Tem gente que usa o Word, tem gente que usa o Excel. Para mim é o Finale, né? Para o meu trabalho, para a minha atuação é o Finale. E esse curso do Finale, ele traz assim a minha experiência ensinando como fazer as coisas no Finale. O
O Finale foi um software que eu comecei a trabalhar com ele em 97. Eu estava ainda estudante lá na UFBA e de repente o que acontece é o seguinte, a gente tinha lá instalados o Encore e o Finale. E eu sabia usar o Encore, mas eu via que o Finale era muito mais substancial, assim, do ponto de vista de software e da partitura gerada, tá? Era muito mais consistente. E aí um dia uma colega chega e fala assim, Carlinhos, eu tô precisando dessa. Eu era estagiário do laboratório de informática lá da UFBA, né? Porque eu já era graduado em informática. E aí tinha da escola de música tinha um laboratório de informática, eu me prontifiquei lá para ser uma espécie de monitor. Não era estagiário, eu falei estagiário, mas não era estagiário, era monitor. E aí eu ajudava as pessoas. Aí chega a Ivana, uma colega minha lá, e fala assim: Carlinhos, eu tô precisando dessa música aqui. Essa partitura era uma peça para piano, de uma página só. Eu tô precisando dessa peça aqui para piano, para eu trabalhar na aula. Mas isso aqui tá muito ruim para ler. Se eu apresentar isso aqui para o professor, ele vai reclamar. Eu falo, tá bom, então me dê que eu vou digitar para você. E aí foi o que eu falei assim, eu vou usar o Finale, que era um software que até então eu não conhecia, e eu vou usar o Finale para aprender, né? Essa partitura aqui eu vou aproveitar para aprender a mexer no Finale. E comecei. Então, o meu objetivo era fazer um modelo de partitura, né? Fazer uma partitura igual àquele modelo que eu tinha ali. Beleza. Deu certo, comecei, bati cabeça no começo, porque lá na faculdade ninguém mexia no Finale, naquela época, em 97. Então bati cabeça, a internet ainda não era aquela coisa assim de você sentar e pesquisar como hoje, você pega e lança ali no Google e as coisas aparecem. Não, era bem mais difícil. Então, aí o que é que acontece? Eu começo e aprendo e desenvolvo e como eu falei, hoje é o meu software assim de uso diário, seja para fazer arranjo, seja para dar aula, seja para mostrar exemplo, seja para criar partitura para eu tocar, o que quer que seja, mas todo dia eu mexo com ele. E aí, por enquanto, eu estou com esses 3 cursos. Claro, aprendendo ainda a vender isso, mas tem sido uma experiência bacana, tá? Músicos, atenção, porque esse é realmente um papo sério, certo? Como o músico é remunerado, né? Como é que um músico vive, como é que um músico sobrevive. Então, para as pessoas que estão pensando, né, são jovens ainda e que estão pensando em seguir a carreira da música, pensem já sobre isso, tá? Ou seja, como é que as pessoas são remuneradas no meio da música, porque se você quer ser músico, hoje talvez você ainda viva com seus pais, né? E que aí ainda tenha uma possibilidade, né? De ter casa, de ter comida, de ter, sei lá, eventualmente um plano de saúde, enfim. Mas essas coisas, elas, a vida, como eu falei assim, a vida, né? Às vezes ela pega e leva a gente para alguns caminhos, muitas vezes forçando a gente a aprender novas coisas, tá? Então, o que eu digo é isso, não tenham medo de aprender e tenham sempre essa ideia de que música é bom, né? A gente lidar com a música, mas depois que vira um trabalho, também tem aquela coisa vamos dizer assim, de fazer tanto, né? Que chega uma hora que você cansa. Porque o que acontece é o seguinte, em termos práticos, eu trabalho com música o tempo todo. Eu sou músico profissional. Aí, eventualmente, aqui no condomínio onde eu moro, as pessoas fazem, vamos tocar um violão, bora sentar ali todo mundo pra tomar uma cerveja e tocar um violão. Eu falo, não, cara, obrigado. As pessoas dão risada, mas você é músico, por que que você nunca vem?
aqui tocar o violão com a gente? Justamente por isso, cara. Eu lido com música o tempo todo que eu tô trabalhando. Aí no meu momento de descanso, você quer que eu vá também ficar com música? Não. No meu momento de descanso eu quero ler, eu quero ver um filme, eu quero dormir, eu quero fazer coisas que não são ligadas à música. Então, isso é curioso, tá? E só para encerrar esse vídeo, com relação àquela história da estabilidade, de um emprego, de uma coisa assim. Aí eu trago o caso de meu pai, né? Que foi um excelente maestro que esse país teve, tá? Nas décadas de 80 e 90, principalmente, meu pai estava, assim, o nome dele era muito forte nas orquestras aqui no país. E o que acontece? Em 2001, 2002, meu pai se aposenta, né, depois de uma experiência de alguns anos lá na Orquestra Sinfônica do Recife, lá em Pernambuco, onde ele tinha passado, sei lá, uns 4, 5 anos trabalhando, né, conduzindo aquela orquestra, maestro e diretor artístico. E com um bom salário, né? Mas sempre a questão era essa, né? Os maestros naquela época eles sempre estavam muito atrelados a cargos comissionados e a indicações de políticos. Em termos práticos era assim. Então eu vi muitas vezes meu pai um dia estava empregado, estava trabalhando, e aí por conta de um resultado de uma eleição, no dia seguinte ele estava desempregado, o que é um problemaço, tá? E como ele sempre teve essa dedicação assim com uma orquestra, ele sempre trabalhava em um lugar apenas, diferente de mim, por exemplo, que foi uma coisa que eu procurei também pela experiência dele. Eu falei, ó, trabalhar em um lugar só, você tem esse problema. Se eu consigo pensar em vários corais, eu tenho uma flexibilidade, porque como eu falei, um dia eu tô com 6 corais, um dia eu tô com 10 corais. E aí depende de mim. Se eu faço um bom trabalho, eu tenho 10 corais. Se eu faço um trabalho mediano, eu tenho 4, 5. Se eu faço um trabalho ruim, eu tenho um no máximo, tá? Claro que não é, essa lógica ela não é tão linear assim. Mas voltando para a história de meu pai, o que acontece é em 2002, 2001, 2002 ele se aposenta e quando a gente vai dar entrada na aposentadoria, como eu falei, bons salários, boas contribuições para a previdência e quando sai a aposentadoria de meu pai, o piso, o basicão, como se tivesse contribuído com o mínimo o tempo todo. A gente fala, que porra é essa? Que é isso que está acontecendo? Aí quando a gente foi ver, o pessoal da Previdência lá de Recife, que era uma previdência estadual, não estava repassando para a Previdência Federal os valores que meu pai contribuiu, e a Previdência Federal simplesmente estava pagando o mínimo, e pagou o mínimo. Até meu pai morrer em 2011. Em 2009 a gente entrou na justiça, meu pai já com algumas dificuldades de locomoção, saiu daqui de Salvador, foi até Recife para poder entrar numa causa judicial lá contra esse sistema. Meu pai morreu em 2011, nós estamos em 2020 e essa causa ainda não foi sequer decidida. Então, músicos, atenção, tá? Pensem direitinho, planejem direitinho a carreira de vocês, tá? Porque a gente está vendo cada vez mais o governo ele dificulta, né, a aposentadoria das pessoas. Né? A gente está vendo um modelo de governo que não está muito preocupado em ajudar a população. E isso independe de quem está, né, no poder, se é a direita, se é a esquerda. A gente está vendo que não tem um objetivo muito grande assim de fazer com que as coisas melhorem. Tem um objetivo muito grande, muito claro de fazer com que o poder continue na mão de quem está o poder. Então esse é um papo para outro vídeo. Vixe, 40 minutos, vou parando por aqui. Certo? Então, é por conta disso
que eu estou fazendo meus cursos, tá? E que sim, estou trabalhando muito para vender meus cursos. Por quê? Porque eu sou músico e eu sou analista de sistemas. Então, as pessoas que me conhecem, as pessoas que estão com, sei lá, não sei nem se tem alguém ainda me assistindo aqui, porque 40 minutos de vida eu só, essa tela parada, muita gente já deixou isso aqui e já partiu. Estou muito preocupado com isso, não. Estou muito preocupado em deixar minha mensagem para que as pessoas continuem fazendo música, pensando, né? Vendo, pensando carreira, né? Como é que você vai fazer com que você, enquanto músico, você consiga ter uma vida feliz. Porque muitas vezes quando a gente está no início, a gente fala, porra, eu vou ser músico e eu vou ser feliz. Legal, cara, mas as contas uma hora começam a chegar. E muitas vezes os músicos eles têm um pouco de dificuldade em entender isso, tá? Como é que você, porra, você vive de música, você é artista, você quer criar, você quer pensar, você quer se apresentar, mas se a conta chega ali e você não tem o dinheiro para pagar, seja a conta da internet, seja a conta de casa, seja a conta de um supermercado, alguma coisa, você começa a ter problema, tá? Então a ideia dos cursos é justamente essa. Eu tô hoje com 45 anos, daqui a alguns dias eu faço 46 anos. É, Vou continuar fazendo muitos cursos ainda, vocês vão ver que vai ter muito curso meu vendendo, porque são bons cursos, isso é fato. Vai continuar tendo vídeo gratuito no canal, vai, porque isso eu também não abro mão, isso é uma coisa que eu faço questão, certo? E vai continuar tendo coral. Carlinhos, como é que você está fazendo com os corais durante a quarentena? Então, alguns corais pararam, alguns corais de empresa de fato pararam, cessaram, remuneração zero para o maestro. Simplesmente pararam e cortou. Alguns grupos de empresa falaram: não, você tem como fazer algum modelo virtual para a gente continuar o grupo, e aí estamos fazendo assim, certo? Claro que existem prós e contras, né? Os grupos que continuaram adoram, porque as pessoas se veem, a gente canta, a gente lembra as músicas do coral. Carlinhos, como é que você faz para cantar todo mundo junto? Não dá. A tecnologia que a gente tem hoje, infelizmente, não dá para todo mundo abrir a boca e cantar junto, como numa sala de ensaio. Infelizmente, não dá. Mas aí a gente ensaia e aí vem essa proposta do coral virtual, que as pessoas gravam os vídeos, né? Eu faço o acompanhamento, eu gravo aqui, eu tenho todo o meu aparato aqui no meu estúdio, aqui em casa. Então eu gravo, passo para elas, elas colocam um fonezinho, cantam, captam a imagem e o som, né? Me mandam de volta e aqui eu produzo os vídeos e faço. Porra, Carlinhos, fantástico. Então na quarentena você não parou? Não, em momento algum eu parei, tá? Então, em termos práticos, minha renda diminuiu na quarentena? Sim, diminuiu. Mas não a ponto, por exemplo, de eu ter que pedir auxílio emergencial, por exemplo. Enquanto a gente vê um bocado de gente com condição financeira e tudo mais pedindo, né, ganhando aquele dinheiro, pegando aquele dinheiro do governo. Nossa, aquilo me fez tão mal. Uma coisa é você precisar, né? Uma coisa é realmente você precisar de uma grana e você vai, você pede, você ter direito àquilo. Ótimo, maravilha. Uma coisa é você não precisar e você simplesmente entrar, fazer um cadastro para receber aquilo e puxar aquilo. Negócio, na minha concepção, que não faz o menor sentido. Então, teve coral que parou, a remuneração parou, teve coral de empresa que continuou, né? E as empresas continuaram me pagando. Agora, lembra aquela história das pessoas que eu falei lá atrás, lá no início do ano? Os grupos independentes, que hoje eu tenho 3,
nenhum dos três parou. Tem pessoas que cantam comigo, tá? Que não estão conseguindo fazer esse modelo de coral virtual, mas que continuam fazendo os pagamentos de suas transferências para mim, porque sabem da minha seriedade e sabem da necessidade, né, do músico. Então, olha, da mesma forma que tem aquela pessoa que é capaz de não precisar de um dinheiro e solicitar uma coisa do governo, existe também a outra pessoa que, mesmo sem usufruir de uma determinada atividade, ela faz questão de continuar contribuindo. Mas eu também deixei muito claro. Falei, ó, gente, a gente está entendendo isso lá no começo. Quando começou, eu falei, ó, gente, a gente está entendendo que é uma situação atípica, que é difícil, tá? Fiquem muito à vontade. Quem quiser continuar fazendo, né, o pagamento integral, se não afeta para você, vai me ajudar muito. Se você precisar diminuir um pouco, pode diminuir e continuar fazendo aqui com a gente, não tem problema nenhum. Se você precisar parar de pagar, pare de pagar e quiser continuar vindo aqui fazendo os encontros com a gente, não tem problema nenhum. Essa é uma relação saudável, tá? E aí, de repente, eu vejo que eu estou cercado de pessoas, de amigos e de tudo mais, que essas pessoas realmente se preocupam. E na real, eu acho que esse é o grande barato desse trabalho que eu desenvolvo hoje, é conhecer pessoas. Eu lido com pessoas. Carlinhos, o que é que você toca? Eu toco pessoas. Eu chego ali no coral e quando eu faço assim, ó, que vem aquele som, que aqueles olhos começam a brilhar. Isso aqui é fantástico, tá? Então pensem nisso, músicos, estudantes de música, pensem nisso, porque se isolar não é legal, lidar com pessoas é legal, mas não naquele sentido de você lidar para tirar proveito, para usufruir, para não, no sentido de colaborar. Quando me perguntam hoje o que é que eu quero com as minhas aulas, sejam elas gratuitas aqui, sejam elas virtuais, né, remuneradas dentro dos cursos, sejam elas nos corais, eu quero três coisas. Eu quero motivar as pessoas, eu quero inspirar as pessoas, tá? E eu quero levar alegria para as pessoas. Tanto aquelas que estão comigo ali no dia a dia, estudando, aprendendo comigo, quanto aquelas que eventualmente estão na plateia ouvindo a gente, tá? Esses dias a plateia tá, né, durante 6 meses aí a plateia tá ausente. A única coisa que vocês têm visto aí, que meus alunos do coral também têm visto, é essa parede branca aqui atrás. Tá fazendo falta, né? De fato faz falta, porque era o meu dia a dia, né? Sair de casa, encontrar com as pessoas, abraçar as pessoas, cantar, ensinar. Olha, melhora a afinação, levanta um pouco essa afinação. Olha, sua respiração tá lhe atrapalhando. No final a afinação tá caindo porque você não tá respirando bem. Bora, de novo, tenta. Tarará. Mas nessa, como eu falei, né? A vida às vezes impõe a gente algumas situações e a gente tem que se adaptar. É simples assim, tá? Esse é um papo longo, já estou aqui com 50 minutos, putz, acho que ninguém vai ver. Eu sempre peço, né? Se você está no final do vídeo, só para eu saber, para ver se está interessante. Se isso te ajudou de alguma forma, comenta, dá um like aí. Enfim, é para as pessoas começarem a entender também que você viver de música é difícil, tá? São poucas as pessoas que conseguem assim
viver integralmente de música, né? E por muito tempo. Tem gente que passa um tempo, eu tenho vários colegas que tocaram comigo lá no início da carreira e que hoje são advogados, hoje são biólogos, né? Foram para outras carreiras porque simplesmente perceberam que a vida ali na música seria muito complicada, mas que continuam tocando, né? Que tem a música por hobby e tudo mais. Então, essa é uma possibilidade também real, beleza? Vou continuar fazendo meus cursos. Os cursos de intervalo e os cursos de teoria, eles ficam fechados. Eventualmente a gente abre turmas. Curso de finale não. Curso de finale a hora que você quiser. Curso de finale custa R$ 97. São vídeos e modelos de partitura, exatamente como eu aprendi, tá? Só que eu aprendi na tora, né? Eu tinha aquele modelo e eu tive que sair descobrindo tudo. E no curso, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um modelo, tá? Então, para cada módulozinho tem um PDF e um vídeo que eu ensino a chegar naquele modelo do PDF ali. Então você não vai precisar bater a cabeça para chegar, é só assistir o vídeo que eu vou fazendo passo a passo, mostrando a ferramenta. E aí no final, quando você vê, você usou a ferramenta da forma como eu orientei e você tem um documento igual àquele meu. Isso para que você aprenda a usar a ferramenta e no final você use como você quiser, né? Porque aí é a sua música que você vai digitar, é o seu arranjo, é a sua partitura e tudo mais. Mas é uma ferramenta incrível, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém queira conhecer, caso alguém queira adquirir. Custa R$ 97. Brigadíssimo, moçada. Desculpa aí um vídeo, mas eu acho interessante de vez em quando alinhar as coisas. Às vezes eu vejo que quando eu falo de curso, quando eu falo, as pessoas aqui no canal fazem assim. É a minha vida, como eu falei. Eu estou trabalhando, tá? Se você gosta, beleza, tem e ainda vai ter muito material para você. Se você não gosta, tá tudo certo. Você assiste aquele vídeo que você gostar, ou então você procura outro professor, procura outro canal. O importante é ser feliz. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Obrigado.